Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma aula de Geografia do Brasil. Isto mesmo. E há um certo tempo nós estávamos trabalhando o relevo do Brasil. Porém, eu vinha conceituando algumas bases e ainda não tinha feito uma aula livre sobre o relevo brasileiro. Hoje, então, eu farei essa primeira aula livre, introduzindo vocês ao relevo brasileiro, porém, na medida em que precisarmos de alguns conceitos, mesmo aqueles que já foram vistos, e novos conceitos, nós introduziremos. Bem, vamos lá, pessoal. Então, nós vamos dar uma olhada primeiro no relevo brasileiro. Lembrando, meus amigos, que este relevo brasileiro ele foi passando por mudanças ao longo da história, como é comum na geografia. Na medida em que os conceitos vão se desenvolvendo, que os conceitos vão evoluindo, as coisas, é claro, também acompanham estas mudanças e estas evoluções. Então, pessoal, nós vamos aí para o relevo brasileiro. Lembrando que, basicamente, este relevo ele é composto por 5/8 da extensão territorial do Brasil de planaltos. Isso implica em alguns fatos. Por exemplo, podemos deduzir que o relevo brasileiro ele é predominantemente antigo. Os planaltos são estruturas que passaram por um processo de intemperismo e erosão. Portanto, isso quer dizer que predomina ou predominou em nosso país o processo de intemperismo e de erosão. Logo, isso denuncia que esse relevo é bastante antigo. E quando a gente fala em relevo bastante antigo, nós estamos falando das chamadas eras pré-cambrianas. Claro que se você quiser analisar de uma forma mais moderna, de um conceito mais moderno, nós temos à disposição várias aulas sobre as eras geológicas. Basicamente, as eras pré-cambrianas foram aquelas do surgimento da Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos antes do presente, até aproximadamente 600 milhões de anos antes do presente. Neste caso, nós vamos ter duas eras basicamente. A mais antiga delas, a era Arqueozoica, e a mais recente delas, a era Proterozoica. Basicamente, em termos de estrutura de relevo, as eras pré-cambrianas, os terrenos das eras pré-cambrianas, formam 36% do território brasileiro, sendo que desses 36%, assim estão distribuídos: 32% são da era Arqueozoica e 4% do território brasileiro da era Proterozoica. Lembrando ainda que a era Proterozoica ela começa a cerca de 4,6 bilhões de anos antes do presente e vai até cerca de 2 bilhões de anos antes do presente. Sem dúvida alguma, foi a era mais duradoura, a era que teve uma duração maior, mais da metade da idade do nosso planeta. Já a era Proterozoica, ela começa a cerca de 2 bilhões de anos antes do presente e vai até a Revolução Cambriana de 600 milhões de anos antes do presente. Como nós vimos, a era Arqueozoica é a era de formação do nosso planeta. Portanto, aqui nós não encontramos muitas riquezas. Já na era Proterozoica, um período em que nós tínhamos muito oxigênio, evidentemente, aqui nós vamos formar vários recursos minerais,
várias riquezas minerais, vários minérios, e essas riquezas minerais, elas basicamente vão aparecer em forma de óxidos. É o caso, por exemplo, do óxido do ferro, o mais comum, que é a hematita. Além da hematita, nós temos também a magnetita. Enquanto a hematita é o óxido férrico, a magnetita é o óxido duplo de ferro, férrico ferroso ou superóxido de ferro, ok? Então nós temos aqui a primeira fórmula é a hematita, a segunda é a magnetita. Pessoal, eu vou dar um tempo e vou gravar uma outra parte do vídeo porque a minha esposa chegou, nós tivemos uma emergência. Até a próxima!